Programa Renovo. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Loteamento Residencial Jardim Itaipu 2. Venda PAN Incorporações 3095-6525. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com você e com a sua família no dia de hoje. Nós estamos entrando no ar com mais um programa Renovo, o programa que tem o objetivo de trazer sobre a sua vida o renovo que o rio de Deus traz quando ele passa no meio da nossa história. Esse rio está passando pela sua vida hoje. Eu quero te convidar a ficar conosco, porque nós preparamos um programa abençoador para você. Você vai conferir uma pastoral com o nosso pastor-presidente, o pastor Célio Moura. Você vai conferir testemunhos para abençoar a sua fé. Uma palavra por onde eu estive aí para abençoar a sua vida, encorajar os seus dias, enfim. O nosso programa repleto de atrações abençoadoras está só começando. Fique conosco. O programa Renovo está entrando no ar. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Na Rua 12, Quadra 4, Lote 4, Setor San Diego, Goianira, Goiás. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta. Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob. Em nome de Igreja Cristo das Nações. Centro de Reabilitação Casa da Paz. Recuperando vidas para o reino de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a última notícia da sua vida é de vida. A situação dela tinha um aspecto de imundice e as pessoas a reconheciam como imunda. E quem está em Cristo não experimenta crise. Muitas pessoas, no lugar de Davi, tinham abortado o plano de vencer o gigante por causa da crítica. A Bíblia conta a história de um homem chamado Abraão. Abraão, certa vez, ouviu do Senhor: Abraão, sai da sua toca aí, da sua casinha e olha para o céu. E Abraão olhou para o céu e Deus fez uma promessa a ele. Disse: olha, mais do que essas estrelas que você pode contar, mais do que a quantidade de areias no mar, será a sua descendência. E desde que o mundo é mundo, se entende por descendência, filhos, gerados ou não, mas que vão continuar o seu nome nessa vida. Só que só tinha um problema. Sara, esposa de Abraão, era estéril. Ela não podia gerar filhos. E Abraão recebeu essa promessa de Deus. E Abraão encheu-se de esperança. Na verdade, a fé de Abraão era tão firmada no Deus que fez a promessa, e não só na promessa, que ele, hora nenhuma, duvidou das possibilidades que Deus o tinha prometido. Então,
contra toda perspectiva humana. Sara já era de mais de 90 anos, Abraão mais de 100 anos. Eles então receberam a promessa que Deus tinha dado a eles. E deles nasceu Isaac, a geração de Abraão. Abraão foi chamado o pai da fé, porque em nenhum momento ele duvidou. Pouco depois disso, quando Isaac ainda era adolescente, Deus fez uma outra prova com Abraão, chamou Abraão e falou: Abraão, pega o seu filho único e oferta ele para mim no monte. E Abraão, também não pensando meia vez, imaginando no seu coração e sofrendo, obedeceu o Senhor. Não porque ele era melhor que nós, mas ele cria num Deus tão acima das perspectivas humanas, que ele sabia que se Deus permitisse que ele matasse Isaac, o próprio Deus era poderoso para ressuscitá-lo. E ali, Deus então não precisou que Abraão matasse Isaac, porque Deus conhecia o coração de Abraão. E ainda hoje, o grande Abraão é chamado pai da fé. O autor de Hebreus narra que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele ainda diz que o justo do Senhor vive por fé. E que se ele retrocede, a alma do Senhor não se compraz nele. Sabe o que eu quero te dizer? Às vezes ter fé é muito difícil. Às vezes, quando você olha as circunstâncias, aquilo que está te acontecendo no momento, quando você escuta os maus prognósticos, quando você compartilha a sua história com outras pessoas que também têm colecionado fracassos, você para e pensa: para mim não tem mais jeito. Mas a verdade, a Bíblia nos garante que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando você assiste um programa como o nosso, assiste algum programa na internet, liga a televisão, ou mesmo vai a uma igreja, e ali você é alimentado pela palavra, a sua fé é aumentada. E eu quero te lembrar, Deus honra a sua fé. Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa. Só que Ele quer uma coisa de você e de mim. Quando nós dizemos que o amamos, Ele quer que nós confiemos nele. A dúvida é o contrário da fé. Todas as vezes que você e eu duvidamos, nós estamos dizendo ao Senhor que Ele não é suficientemente capaz de realizar aquilo que Ele prometeu. Eu quero te encorajar a ter fé. A fé que vai além do que você vê, a fé que vai além do que você espera. Também o autor de Hebreus diz que a fé é certeza de fatos que não se veem e convicção daquilo que eu espero. Abraão creu contra todas as possibilidades e foi chamado pai da fé e foi chamado amigo de Deus. Eu quero te encorajar a ter fé no Deus que criou você, no Deus que conhece você e no Deus que te ama. E quando a sua fé nesse Deus é colocada e depositada no tempo oportuno, Ele se levanta em seu favor e realiza o milagre na sua vida. Tenha fé e experimente ser amigo de Deus como Abraão, vivendo o milagre dele todos os dias. Deus te abençoe. Participe das nossas reuniões. Quarta-feira, às 20 horas, culto de ensino bíblico. Domingo, às 19h30, culto de adoração ao Senhor. Igreja Cristo nas Nações. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Pastores presidentes Célio Moura e Sara Mendes. Olá, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos confiar no Senhor no dia da adversidade. Eu não sei o que você tem vivido, não sei como tem sido os seus dias, mas eu quero hoje te encorajar a confiar no Senhor. Confiar no Senhor no teu trabalho, confiar no Senhor na tua escola, na tua faculdade, no teu casamento. O Senhor quer te abençoar. Talvez você está passando por um vale, talvez você está passando por um deserto. Mas tenha certeza, depois que termina o deserto, vem a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Deus está no controle e Ele quer te abençoar, até mesmo na adversidade. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807, 8,
Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos 4 cantos dessa terra. Palavra que transforma. Sabe por quê? Enquanto a sua alma é ferida, enquanto ela é alienada dentro de você, 1 Pedro diz que existe uma milícia contra a sua alma. Existe uma guerra, guerra. Satanás não desiste dela, porque ele sabe que ela é eterna. E às vezes a gente cuida muito mais do corpo, né? A gente cuida da nossa estética, do cabelo, a gente malha, a gente come bem, mas passa meses sem escovar nem o dente da alma, sem preocupar com nadinha dela, e ela cresce dentro de nós. E aquela mulher olhou para mim e falou: pastora, hoje eu perdoei a minha mãe. E eu entendi que o perdão traz liberdade para mim. Jesus está interessado na sua vida, porque Ele sabe que se você continuar guardando esses males, por causa de pessoas, de circunstâncias, de situações, meu irmão, quando você não perdoa alguém, é como se você tomasse veneno e estivesse esperando que o outro morresse. Uma coisa que não acontece nunca. Você prende a pessoa no mundo espiritual, você está atrelada a ela. Esse homem de Betesda, a Bíblia não nos diz o nome dele, quem era a família dele, qual de fato era a doença dele, mas Jesus, quando olhou para ele, depois que disse: toma o seu leito e anda, depois fez uma segunda recomendação: vai e não peques mais. Existia na vida daquele homem consequências do pecado que também o tinham adoecido. Eu não sei como está a sua alma hoje, aonde está a sua necessidade de cura. Algumas pessoas precisam de cura nos relacionamentos, vivem um casamento doente, de fachada. Outros precisam de cura nos relacionamentos, têm os filhos cada vez mais longe, é brigado, sogra com nora, tia com sobrinho, vira aquele peteco na família. Tem pessoas que precisam ser curadas nos relacionamentos de amizade, pessoas de dura serviço que não curva. Ou talvez a sua necessidade seja de cura física. Eu não sei. O que eu sei é que nessa noite você pode ser curado, porque o médico dos médicos está aqui. Amém. Segundo motivo pelo qual você pode ser curado nessa noite, meu irmão. Olha que diz o verso 6, novamente o 7. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sabe o que eu aprendo aqui? Você que tem alguma doença, quer seja ela de qual ordem for, pode ser curado nessa noite, porque Jesus diagnostica a sua doença. Você pode dizer amém? Eu te disse em primeiro lugar que você pode ser curado porque Ele está interessado na sua vida. Em segundo lugar, eu estou te dizendo que você pode ser curado porque Ele tem o diagnóstico da sua doença. Ele não está alheio ao que se passa com você. Ele olhou para aquele cara em Betesda e disse: você quer ser curado? A pergunta de Jesus tem um tom enigmático, porque era óbvio que alguém que estivesse em Betesda naquele tempo queria ser curado. Mas às vezes o que te acomete é tão grave que você não tem força nem para ir em direção à cura. Você já não quer orar mais, a religião não adianta nada para você. Você ouve testemunhos que não encorajam a sua fé. Ou você até acredita na vida dos outros, mas você acha que na sua vida não dá. Meu irmão, para que você seja curado, a primeira coisa que você precisa fazer, Deus faz o impossível naquilo que você não pode, mas Ele não move uma palha naquilo que é sua tarefa. Tem gente que quer que o mundo acabe em barranco para morrer escorado. Ah, Deus, se o Senhor for Deus mesmo, manda um príncipe encantado na minha porta. Minha irmã não vai chegar. Esses dias eu acompanhei uma jovem e ela disse: pastora, jovem, assim, jovem, 34 anos, solteira. E ela olhava para mim e falava assim: pastora, eu creio. Deus vai mandar na minha casa o meu escolhido. Eu falava: vai esperando. Subir o seu elevador, tocar sua campainha e falar: sou eu.
Meu irmão, Deus é Deus para fazer isso. Eu não estou dizendo que Ele não é, mas Ele não faz aquilo que depende de você. Em nenhum contexto bíblico nós encontramos situação como essa. Quando Ele chamou Josué e falou, Josué em crise com a morte de Moisés, em crise, Deus chamou Josué e falou, Josué, deixa eu te falar, agora você vai guiar esse povo para cruzar o Jordão, porque eu tenho a terra prometida do outro lado. E Jesus deu a ordem, meu irmão. Deus aprumou as coisas, ajeitou o caminho, mas era Josué quem tinha que cruzar o Jordão. Não tinha jeito, era ele. Moisés, quando foi chamado, Deus, comigo não dá, sou pesado de língua, não vai dar não. Deus falou, Moisés, você não entendeu, é com você mesmo o negócio, faz sua parte que eu faço a minha. Gideão, para lutar contra o povo inimigo, e ele reuniu 30 mil homens, e ele achou que estava bom para lutar contra o povo. E Deus falou, tá pouco, tá muito, é homem demais ainda. Vamos separar um pouco desses homens. Pergunta aí quem acredita, quem quer ir de fato. Eu penso que Gideão deve ter pensado, não, Deus, não faz essa pergunta não, que nem eu quero ir. Até eu tô com medo. E ali, naquela separação, mais de 20 mil homens não quiseram ir. Mas Gideão ainda ficou com 10.900 homens, para ele ainda estava mais ou menos bom. E aí, Deus falou, tá muita gente ainda. Separa o povo, coloca esses homens para beber água aí, que eu vou separar o resto, para terminar uma história comprida. Gideão se deu conta de que ele estava com 300 homens. E ele olhou e falou, Deus, não vou com 300 é pouco. Mas Deus queria que Gideão entendesse que se ele fizesse a parte dele, a parte de Deus estava certa. Ei, Deus quer que você faça a sua parte. E você sabe qual que é a sua parte na cura? Reconhecer a sua doença. Só é curado quem reconhece que é doente. Às vezes você vive atrás de uma máscara da religião. Ou você tem um cargo na igreja que não te permite mostrar a doença que assola a sua alma. A cura do Senhor não chega até você. Esse homem precisou ter consciência da doença. Você precisa identificar as áreas da sua vida que precisam de cura. Tem gente que não quer se apresentar como fraca, quer fazer de conta que não existe nada, mas todos nós somos feridos em alguma área. Todos temos feridas emocionais. Ninguém vem de uma família perfeita, ninguém vem de uma história perfeita, ninguém vem de um núcleo perfeito. Nós não somos pessoas perfeitas. Não fazemos parte de uma igreja perfeita. Nós temos feridas emocionais que precisam ser curadas na área da família, nos relacionamentos, de perdas significativas. E meu irmão, o problema da ferida é que quando ela não sara de forma apropriada, ela é como uma ferida física. Ela é como uma farpa no coração. Se não for tirada, ela vai produzir um pus emocional. Ela inflama e ela te impede de caminhar e de ver a glória de Deus. Ei, você pode ser curado nessa noite, porque Jesus diagnostica a sua doença. Ele chega no seu coração e fala, filho, hoje foi o dia que eu escolhi para tratar com você. Eu escutei o depoimento de um médico no Espírito Santo, que recebeu uma menina chamada Doralice, chegou até ele, um cirurgião muito importante de São Paulo, chegou até ele uma menina no Espírito Santo, que tinha tentado suicídio tomando soda cáustica. E depois de tomar aquela soda, ela ficou com todo o seu aparelho digestivo completamente doente, e aquele médico se desgastou com tudo que ele conhecia na medicina, pegou as melhores formas de cura, gastou meses na cura daquela menina, foram vários procedimentos cirúrgicos, foram várias intervenções, e depois de muitos meses internadas, Doralice então recebeu alta e foi para casa. E aquele médico, muito feliz de ter podido participar dessa cura dessa menina, estava se organizando para ir para um congresso internacional, levando o material do caso da Doralice. E quando ele ia saindo com as suas malas já colocadas no carro, o telefone da casa dele toca. E do outro lado da linha, alguém diz, doutor, fulano de tal, a Doralice acabou de cometer suicídio. E aquele médico, então, muito triste, muito cheio de sentimentos de tristeza, cancelou sua viagem ao congresso, foi ao funeral de Doralice. E quando ele chegou lá,
em cima do corpo dela, ele dizia coisas do tipo: Doralice, me perdoe, porque enquanto eu me desdobrava para fechar todas as feridas do seu corpo, eu não podia imaginar que você tinha abscessos na alma que eu nunca seria capaz de curar. Meu irmão, você pode ser curado nessa noite, porque o Jesus que está aqui diagnostica as doenças da sua alma. Ele entra onde o médico não vai. Ele espreme o pus emocional gerado há anos em você e limpa tudo isso, fazendo novas todas as coisas. Porque o que é impossível para os homens é possível para o Senhor. Ele tem o seu diagnóstico, mas e você? Reconhece a sua ferida? Você sabe onde dói? Ai, pastora, se eu soubesse que você ia mexer nisso, eu não tinha nem vindo nesse culto, porque eu não gosto nem mexer. É aí que Jesus quer entrar nessa noite. É nesse lugar que você não gosta nem de mexer. É no papo que você quer que fique enterrado há 1000 anos atrás. Porque para ser curado, precisa ter um diagnóstico preciso da doença. Jesus, quando olhou para aquele homem e viu que ele estava enfermo, deitado, automaticamente ele soube que ele estava ali há muito tempo, porque ele é Deus. E o verso 7 diz que o homem respondeu: Senhor, eu não tenho quem me ponha no tanque. Você já viu que a gente sempre tem uma desculpa? Em vez desse indivíduo olhar para Jesus e falar: eu quero! Tudo bem que ele não sabia quem era o Cristo. Ele não sabia que ele estava diante do Filho de Deus, mas ele arrumou uma desculpa. Antes de falar eu quero ou não quero, ele disse: mas é que eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, diz o verso 7. Diante da pergunta enigmática de Jesus, aquele enfermo precisava lidar com os dramas da sua consciência. Lá no verso 14, olha aí para a sua Bíblia, diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A doença daquele homem provavelmente era fruto de pecado, de coisas na alma, de situações mal resolvidas, de dúvida contra Deus. Você já duvidou de Deus? Será mesmo que Deus existe? Hoje eu estava pastoreando um jovem da nossa igreja e ele perdeu a mãe na adolescência e ele vivia um estereótipo de família perfeita. E Deus levou essa mãe, e 2 meses depois da morte dela, o pai dele se casou de novo e abandonou os 5 filhos. E esse jovem, 2 anos depois, conheceu Jesus, e ele congrega conosco já desde o início da nossa igreja, mas de vez em quando ele tem algumas crises. E hoje ele me dizia: mas pastora, se Deus é Deus, por que ele não me arranca essa crise? Por que ele não tira as minhas dúvidas? Por que ele não responde os meus porquês? Por que ele não descortina as coisas da minha história? E eu tentando conduzi-lo a uma direção centrada, eu disse a ele: fulano, se eu te perguntar quantos caminhos você tem para chegar ao seu trabalho, você vai me dizer que você tem aí, sei lá, 4. Pense aí você. Se eu te perguntar quantas maneiras você já imaginou de sair do problema que você está nele hoje, você que está aqui nessa noite pode me dizer: sabe, eu tenho 1000 maneiras de sair do meu problema. Meu irmão, mas por mais que você tenha 1000, a sua visão ainda é limitada desse todo. E eu dizia a ele: Deus, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que nunca conheceu derrota, ele tem todos os caminhos. Ele não é limitado à minha e à sua ideia. Nós entendemos o micro, Deus entende o macro. Ei, aquilo que você vive hoje faz parte de um plano de Deus para a sua história. Ei, eu é quem sei que pensamentos têm ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Uma vez Jó chegou nessa de questionar Deus. E Jó começou: mais Deus, mais Deus, mais Deus. E Jó fez um monte de perguntas para Deus. E aí no capítulo 37 do livro de Jó, Deus resolve responder para ele. E Deus começa dizendo: Jó, onde é que você estava quando eu formava os fundamentos da terra? Jó, onde é que você estava quando a primeira ursa do mundo amamentou os seus filhotes? Jó,
Onde é que você estava quando eu colocava todas as estrelas no firmamento e dava nome a elas? Jó? Onde é que você estava quando eu separei a terra da água? Jó? Onde é que você estava quando eu criei os animais? E Deus começou a devolver as perguntas para Jó e pensar: Jó, onde é que você estava quando eu, o soberano sobre todas as coisas, criava você? Ei, sabe o que eu aprendo com esse texto de Jó? Quem somos nós para querer entender e compreender aquele que reina absoluto, aquele que vive no trono do universo? Agora, uma coisa você pode ter certeza. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa... A palavra no grego aqui para mente é a mesma para alma. Você precisa transformar a sua alma todos os dias, se você quiser experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Palavra que transforma. Eu estou na Igreja Cristo das Nações desde o início, porque foi através dessa igreja que eu me converti, que Deus alcançou a minha vida através da liderança dessa igreja. O Senhor, Ele pairou sobre a minha vida de uma maneira e de uma forma incomparável. Então eu quero convidar você a estar participando conosco dos cultos, a visitar a Igreja Cristo das Nações, porque aqui há um Deus que cura, há um Deus que transforma e há um Deus que liberta. Nós estamos terminando mais um programa. Não antes de eu orar com você e abençoar a sua vida. Quero já te agradecer pela companhia e pedir para que aquilo que você ouviu no nosso programa seja guardado no seu coração, para alimentar a sua fé, para encorajar você e para gerar na sua vida esperança de dias melhores e de tempos melhores. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos porque Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus que não conhece derrota. Tu és o Deus que jamais falhou. E nós cremos que o Senhor não vai falhar justamente no nosso tempo. O Senhor não muda. Não existe em Ti sombra de variação. Pai, nós queremos interceder por essas pessoas que estão juntamente comigo agora, depositando no Senhor a sua esperança. Sua esperança, Deus, os seus problemas, suas necessidades. Quantos, Deus, necessitando de um milagre imediato. E o Senhor é Deus para fazer tudo isso. Porque o Senhor é o Deus que enxerga aquilo que nós não enxergamos, que vai onde nós não conseguimos ir. Eu intercedo por essas pessoas agora, Pai. Seja na saúde, na vida financeira, Deus, na vida familiar, na vida espiritual, no casamento, seja qual área for. Que a intervenção sobrenatural do Senhor possa trazer alívio e resposta para a dúvida do teu povo. Eu oro e agradeço pela certeza que nós temos de que o Senhor nos ouve e não nos deixa sem resposta. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito sejam com você e com a sua família. Não só hoje, mas até a volta do Messias. Tenha uma semana de vitória. Eu te espero aqui no próximo Renovo, com mais de Deus para a sua vida, se assim o Eterno permitir. Deus te abençoe e até lá.